Uma pergunta minha, que eu sou um cara bem relaxado com isso. Tipo, eu não gosto de usar, então eu acabo furando muitos dias. Tipo, eu fui pra Bahia tem uns 20 dias mais ou menos. Eu fiz uma aplicação antes de ir e voltei e fiz uma ontem. Esse espaço tem o risco de mais me atrapalhar? O problema é do que e quanto? Testosterona, certo, só testosterona, Mas que Durateston. Tá. Então você tem uma meia-vida aí um pouquinho maior, né? E uma só? Uma só. Então, você talvez tenha ainda um período que você pode ficar sem sintomas clínicos, por exemplo, né? O nível de testosterona, vamos dizer, em que você começa a ter sintomas clínicos, com certeza ele é abaixo de 400, 450, mas varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com 150 não tem sintomas. Não é a maioria, obviamente, mas tem gente com 200 que não tem sintomas. Aí tem gente com 300 que tem sintoma. Eu vim tomar essa semana porque eu já estava com aquele ânimo já caído, você já não está mais disposto, não quer mais levantar da cama. Então eu não sigo aquela regra mesmo de falar, não, toda semana eu vou lá E aí, quando eu me senti mal esses dias que eu tomei, eu pensei, será que isso não está mais prejudicando a minha saúde? Pela falta, pela ausência? Se você, por exemplo, eu jogo um mês, depois jogo uma vez toda semana, depois jogo uma vez a cada 15 dias, esse desbalanço não pode levar ele a um crash temporário? Claro. Que é o que ele está dizendo, né? Por exemplo, ele faz uma aplicação, ele vai fazer um nível suprafisiológico, por exemplo, na 48, 72 horas depois, ele já atinge um nível suprafisiológico, e aí por questão de metabolização, né, da meia-vida da droga, ela vai baixando. Então, geralmente, que a gente faz uma aplicação a cada 15 dias, por exemplo, de um cipionato ou de um blend do Durateston, a vida do paciente, se você fizer a cada 3 semanas, é uma desgraça. Porque na primeira semana, às vezes ele tem sintomas de testosterona muito alta. Ele tem irritabilidade, ele tem dor de cabeça, eventualmente pode ter um pico pressórico. Na segunda semana ele está bem. Na terceira semana ele tá desgraça de novo. É bem né? isso. Então quando por isso, aí por isso que a aplicação mais constante seria melhor. Você está se igualando a um ciclo menstrual. Então. Ficar com TPM. Mas é bem isso, mano. Então, o melhor seria você manter uma dose um pouco mais constante. Por exemplo, lá fora, né, eles usam mais, por exemplo, 100 miligramas por semana. É melhor 100 miligramas por semana do que 200 miligramas a cada 15 dias. Por essa questão de variação, de variabilidade da concentração. Quanto menos você variar essa concentração, eu menos estava querendo até migrar agora para tenha. cipionato justamente por essa... Mas a culpa não é do éster, a culpa é da sua intenção. Não, mas eu falo porque ele tem a meia-vida um pouco mais longa e talvez... Maurício, nós estamos com 10 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, tá? E nós vamos abrir a possibilidade para os melhores superchats, tá? Então não serão muitas perguntas, Renato, mas os melhores superchats. Eu só queria pôr uma questão bem rápida também, claro, sobre a influência psicológica, se há a influência psicológica. Porque dentre alguns nomes que eu separei, tem Sandro Hofer, tem outros atletas, como Luke Sandon, que uma das causas falaram que era suicídio, e tem outros atletas também que acabam tirando a própria vida e também acabam falando que é por conta, digamos, do estresse da trembolona, esse pico emocional. Eu queria saber se há essa ligação realmente. A gente conversou isso na imagem, né, Gami? Então, é justamente isso. Eu falo, olha só que coisa curiosa, né? Tem vários estudos muito interessantes que eles mapearam o que leva, né? Qual é a trajetória das pessoas irem para o abuso do esteroide. Então, previamente ao uso de esteroide, existem vários fatores. Então, existe o uso de outras drogas, às vezes outras drogas são porta de entrada para o uso de esteroide. Então, já é alguém que já tem uma drogadição. E onde mais se tem demanda por esteroide, por crescimentos físicos, ou seja, né, o desejo de crescimento físico intenso, é onde você tem bullying, é onde você tem histórico de depressão, histórico de imigração, status de imigrante, onde você tem baixa renda, onde você tem alcoolismo familiar ou agressão ou violência familiar. Então você tem uma série de fatores sociais, né, que podem contribuir, que geralmente estão associados, para que essa pessoa procure esteroide de uma maneira abusiva. E às vezes o esteroide, inclusive, ele é para contrabalancear, por exemplo, os efeitos do emagrecimento mais importante de uma cocaína. Então, existe um perfil de pessoas que acaba procurando esse tipo. E ela vai procurar isso
em qualquer esquina, orientado por qualquer pessoa, em grandes quantidades, misturando com um monte de coisa e às vezes com outras drogas ilícitas. Então, esta pessoa é uma pessoa que tem comportamento prévio impulsivo. E os impulsivos, se você adicionar uma testosterona, por exemplo, isso pode ser a chavinha para ele cometer um suicídio. Então ele já tem um comportamento impulsivo e já tem uma diminuição da sua capacidade de ver risco, né? De considerar risco. Então ele tem uma visão, vamos dizer assim, deturpada do risco. Ele desconsidera aquele risco como sendo um risco alto. Então existe sim um perfil psicológico diferente desse que vai evoluir para um abuser, por exemplo, né?